primeiro, eu acho que é fundamental dizer muito obrigado por você estar aqui conosco, dividir o seu tempo conosco e com todas as pessoas que nos assistem. E eu te pergunto, né? Como é que foi como você começou a sua infância, se ela já era uma infância estimulada para a visão mais espiritualista, ou você começa numa outra religião, por influência da família? Como que isso aconteceu? Essa pergunta é interessante, porque eu acho que eu comecei noutra religião, mas antes de nascer. Eu vou explicar. São histórias que eu recolhi da família, né? Eu não tinha consciência, era bebê, muito pequeno. Mas a minha mãe conta, até hoje ela é viva ainda, reencarnada, e ela me diz que eu, bebê, nós morávamos próximo a uma igreja católica, na época em que eu não tinha 1 ano de idade. E como eu sou o segundo filho, eu tinha uma moça que cuidava de mim, porque a minha mãe dava mais atenção para o filho mais velho. E aí essa moça era instruída, cada vez que dava 6 horas, a igreja normalmente registra isso com o sino. Isso. E ela disse que eu ficava inquieto como bebê, até que a minha mãe autorizava a pajem a me levar, que era muito próximo. Aí eu ia para a igreja e dentro do ambiente da igreja eu ficava calmo. A menina ficava lá um pouquinho e voltava. Isso ela disse que acontecia com muita frequência. Mas, na verdade, eu nasci num lar não propriamente espírita, logo quando eu era pequeno, mas no nascimento do meu terceiro irmão, que nós somos em 3, ele teve muitos problemas de cunho espiritual. E meu pai não era só católico, ele era alguém muito ativo na comunidade, estudou no Colégio Santo Agostinho, tinha um relacionamento com muitos sacerdotes, bispos, e era alguém muito engajado. Mas os problemas de cunho espiritual do meu irmão levaram o meu pai a observar uma necessidade diferente. E ele começou a observar que com a família da minha mãe, minha avó materna era de família espírita já desde as tias. Minhas tias-avós no Espírito Santo eram médiuns psicógrafas de receituário homeopático. Então já vinha de uma longa tradição. Mas ele não. E com a orientação e as práticas da minha avó, ele começou a observar que alguma coisa estava acontecendo ali com o filho. Então ele começou a investigar. Meu pai sempre foi uma pessoa muito curiosa, muito estudioso. E ele começou a investigar junto com um primo que era muito parceiro dele nas investigações. E eles descobriram a doutrina dos espíritos. E aí começou um grande envolvimento da família como um todo, mesmo com a gente pequeno, criança. Aí começamos a frequentar as casas espíritas, que àquela época era um pouco diferente de hoje. Mas eu posso dizer que eu praticamente nasci num lar espírita. Ah, entendi. Porque a gente sabe, né, é inegável que a família, nossos pais, eles influenciam profundamente na nossa primeira fase ali da infância e depois até a adolescência, né? E a gente vem escutando muitas histórias aqui e muitos começaram numa determinada religião e depois, quando cresceram lá, 17, 18 anos, começam a migrar para outras, até por conta da própria opinião, Sim, do seu próprio desejo. Então, pelo que você narra, de uma forma muito interessante, aquilo que começou ainda na sua mais tenra idade é algo que você carrega até hoje, né? Dentro da questão da doutrina, né? Da filosofia de vida voltada para os espíritos, né? Eu quis dizer a você dessa episódio da infância, da primeira infância,
porque ao longo dessa encarnação, muitas pessoas para quem eu ministro palestra, mesmo aula, eles vêm em particular me perguntar: o senhor já foi padre? Né? Porque acho que a prática acaba deixando alguns resquícios. Então, nessa encarnação, eu não tenho nenhum envolvimento com a doutrina católica. Mas acredito que alguns cacuetes ainda apareçam aí, porque as pessoas reconhecem. Mas eu ainda queria fazer um comentário a respeito da influência dos pais, que você muito bem comentou. E hoje eu vejo isso como uma necessidade. Você tenha a religião que seja, você compartilhe essa religião ou essa religiosidade com os seus filhos. Os filhos nascem no seu lar não por acaso. Estão vinculados aos pais biológicos ou àqueles que assumem a criação. Então você não tem que esperar que essa criatura venha decidir o que deseja. Você oferece o que você acredita ser o melhor. E, como você disse, conforme o espírito vai amadurecendo e se assenhoreando da sua própria consciência, ele pode migrar, decidir ir para outra religião, ou muitos fazem um hiato, preferem ficar afastados da religiosidade, mas se você plantou ali a semente, ele sabe retomar e ele tem da onde tirar a valores, necessidade de retorno, os valores que são muito importantes. Eu creio muito nisso porque muitos jovens, né, principalmente na época da universidade, essa transição do ensino médio para a universidade, vivem esse ato muitas vezes, né? E é natural, né? É muito o mundo que nós vivemos, né? Esse monte de distrações, mas está lá a semente, né? E muitas vezes eles voltam depois desse processo todo, não necessariamente para aquela original, né? Que ele foi formado, mas os valores, alguns princípios importantes, eu acho que voltados para a questão da humanidade, do altruísmo, muitos para a caridade, ele acaba resgatando isso e buscando uma prática que para ele funcione, né? Exato. Então eu acho que isso é muito, muito legal. Agora, quando você, muito jovem também, vai para a sua universidade, você vai fazer arquitetura, né? Foi sua profissão a vida toda? Não exatamente. A arquitetura é uma profissão que eu escolhi, um curso que eu escolhi, porque exatamente ele é um guarda-chuva, tem muitas possibilidades. Eu sempre me imaginei alguém criativo, mas muito aberto em curiosidade. Então, escolhi a arquitetura porque achei que ela podia me dar exatamente essa abertura. E a minha família, esse pai muito cheio de curiosidade, de estudo, ele sempre foi muito ligado à educação. Então, ele sempre foi professor e durante toda a vida ele foi diretor e proprietário de uma escola de primeiro e segundo graus. Então, nessa escola, eu acabei ocupando um cargo de direção junto com o restante da família. E de forma que eu fiquei uma boa parte da minha vida profissional mais vinculado ao ensino do que à arquitetura. E só depois de muito tempo é que eu retomei o mercado, mas aí já tinha perdido um tempo grande para me envolver com projetos, então eu fui me empregar junto a um escritório de uma jovem muito talentosa que estava cursando a Faculdade de Belas Artes num curso que era novidade, que era de design interior. Então, com a minha experiência, com a minha formação teórica, eu pude contribuir com alguém jovem que não tinha exatamente essa visão de projeto e acredito que contribuí e aprendi muito com ela, né? E o meu último período de trabalho profissional foi com arquitetura de interior.
Então, auxiliava as pessoas, principalmente as residências, mas muitos consultórios e salas comerciais, a reorganizar o espaço, né? A reocupar, a dar uma nova versão para uma necessidade nova. Isso sempre me desafiou, me encantou, né? Então você tem um espaço, agora você precisa dele para uma determinada modificação, uma nova função. E aí eu ia pesquisar como é que eu podia melhorar a ocupação e o uso desse espaço. E para mim nunca foi trabalho, sempre foi uma diversão, porque era muito empolgante descobrir e inventar soluções, porque eu não cheguei nunca a trabalhar com clientes que te disponibilizassem muitos recursos, né? Então a criatividade tem que ficar ainda mais aguçada. E foi ótimo. E foi uma experiência híbrida, né? Eu trabalhei muito tempo na educação. No cargo de diretor, nunca dei aula. E aula eu só dou há muitos anos já, mas como voluntário da doutrina espírita.